Então hoje a gente vai falar de como transformar tudo numa coisa mais simples. Alguma vez, quando alguém pergunta pra você ou fala pra você assim, nossa, mas como você fez sucesso, ou como você fez isso bem, ou como você tá bombando o seu trabalho, ou como isso tá legal, ou qualquer coisa assim, você fala assim, ai, nossa, mas também eu dei um duro, mas você não sabe o suor que foi, você não sabe o sacrifício que foi. Vocês estão acostumados a falar isso? Porque assim, eu percebi esses dias que eu tenho quase mania de falar isso, né? É quase um vício. A gente é condicionado a falar para os outros que a gente só tá conseguindo o que quer que seja que a gente tá conseguindo porque a gente deu muito duro, etc, etc. E aí, ontem eu recebi um e-mail sobre um curso. Não tem nada a ver com isso que a gente tá falando aqui agora, mas tem tudo a ver, né? Eu recebi um e-mail sobre um curso e que falava isso, de a gente... Falava isso? Não, falava o seguinte, da gente receber mais. E aí eu comecei a parar, pensar e falar, nossa, realmente eu não posso dizer que tudo que aconteceu na minha vida nos últimos 3 anos, desde que eu abandonei o direito, que tudo foi a maior moleza. Eu tive vários momentos de muito, muito trabalho, sim, muito suor, né? Mas se eu parar para pensar nesses últimos 3 anos, as coisas que deram mais resultado e resultados maiores e mais incríveis em tudo que eu fiz nesses 3 anos, essas coisas mais incríveis que deram mais resultado foram as coisas mais simples que eu fiz. E como é que pode ser isso? E aí eu comecei a juntar várias ideias, né? E lembrar do flow lá, daquele cara da sopa de letrinhas, que eu nunca vou saber falar o nome dele, Mihail, muitas consoantes. E de fato, quando a gente consegue se conectar com a fonte, ou com Deus, ou com o universo, ou com o fluxo, como você quiser chamar, como você preferir chamar, mas quando você consegue se conectar com essa fonte, as coisas realmente fluem e as coisas realmente vêm pra gente com mais facilidade. Então, se eu sentar para escrever um livro suando, nossa, vou fazer um esforço todo dia, eu preciso sentar, eu preciso me forçar, vai sair um livro. E ele possivelmente vai ser bom, porque eu vou me empenhar para que ele seja bom. Mas eu já escrevi um livro desse jeito, né? Suando, sentando todo dia às 5 da manhã, sendo um sacrifício. E ele ficou bom, ele ficou muito legal. Mas de todos os meus livros, o livro que mais tocou as pessoas foi um livro que eu escrevi sem nenhum sacrifício desse tipo, né? De sofrimento. Não, foi um livro que de vez em quando eu estava escrevendo sobre uma coisa, aí calhava de eu, curiosamente, por coincidência, encontrar um outro livro, ou um filme, ou um documentário, ou um vídeo no YouTube, ou sei lá, uma pessoa que falava exatamente sobre aquele assunto, ou falava alguma coisa que tinha a ver com aquele assunto, mas que eu talvez, se eu não estivesse escrevendo sobre aquilo, eu nunca ia fazer aquela conexão, ligar aqueles pontos, ter aquela sinergia entre os assuntos. E aí, aquilo dava um insight para mim gigante e eu começava a escrever com muito mais facilidade. E fui juntando os pontos, ligando os pontos. Parecia até que o livro estava se escrevendo sozinho e eu estava ali só como, na verdade, um canal para encontrar aquelas informações, juntar e dar o meu tempero. Né? Então, para quem já leu o meu livro O Escolha Sua Vida, vocês sabem que tem uma porção de citações de uma porção de escritores, de youtubers e tudo mais. E, claro, isso é por quê? Porque aquelas são as pessoas e os livros e os canais do YouTube e os internautas e tudo mais que estavam me inspirando naquele momento. Né? E eu trouxe para você que leu o livro ou que quer ler o livro essa inspiração, que você quiser a partir dali descobrir um mundo de novas pessoas bacanas para você ler, seguir, assistir o TED, Talk, etc. Tá lá, tá tudo lá, né? Então, se hoje tem algumas coisas na sua vida que estão muito sofridas para dar certo, para e começa a prestar atenção nessa conexão sua com você mesmo, com a fonte de energia, com Deus, com o universo, com como você quiser chamar essa fonte. Porque se você colocar a sua energia hoje em aumentar essa conexão, você vai ter mais resultados do que se você ficar sofrendo, suando, sangue, suor e lágrimas, tá? E
Como que a gente faz isso? Cada um do seu jeito. A gente já falou disso muitas vezes aqui no Periscope, né? A gente faz todo dia um pouquinho na meditação. A meditação é uma forma de fazer isso, é uma forma da gente se conectar, da gente ficar em silêncio e escutar a gente mesmo. Mas tem outros jeitos. Tem jeito de você estar na natureza, de você dar uma caminhada, de você dar um mergulho no mar, de você ler um livro. Cada pessoa tem o seu jeito que funciona melhor para se conectar. Ou jeitos, né? Pode ser mais de um, não tem problema. Então, pensa em qual é o jeito que ajuda você a se conectar melhor. E aí, antes de você começar aquele suor todo, faz essa coisa que te conecta. E aí, o primeiro passo é esse, conectar. E o segundo passo, que eu acho que é o mais difícil. Por quê? O primeiro passo, se conectar, várias vezes eu já falei aqui, vocês estão ok com isso, vocês já entenderam como funciona e vocês já estão fazendo aqui todos os dias na meditação. Mas qual é o mais difícil, né? E por que ele é mais difícil? Eu acho. E aí eu vou voltar para o começo do nosso Periscope. Lembra quando eu falei que eu tenho mania, e vocês, muitos falaram que também tem, de falar assim, não, mas isso aí eu fiz, dei muito duro, eu só consegui isso porque, nossa, nem imagina quantas noites eu virei em claro, fazendo isso, escrevendo ou criando isso daí. Porque a gente acha que precisa dar duro, suar e sofrer para conseguir ter resultados incríveis nas coisas que a gente faz. Você vai continuar dando duro, trabalhando pra caramba, ralando. Provavelmente você vai continuar fazendo isso. Mas lembra que eu falei, aquelas coisas que vão dar mais resultado provavelmente vão ser as coisas que você vai fazer no momento em que você não tá dando duro. Você tá ali presente, você tá comparecendo, você tá se colocando a trabalho, você tá se colocando ali à disposição dessa fonte de energia para ela se manifestar pelos seus braços e pernas, mas você vai ter que fazer esse segundo passo, que é receber. E receber é muito difícil pra gente. E isso foi esse curso que eu falei que eu recebi o e-mail, era sobre isso, sobre você aprender a receber. E isso é muito importante, porque é difícil a gente saber receber, porque a gente é treinado para entender que pra gente receber qualquer coisa, primeiro a gente tem que se empenhar muito, esforçar muito, sofrer muito, suar muito, né? Trabalhar muito, e que quem ganha as coisas fácil não mereceu essas coisas, né? Não mereceu ter essas vitórias ou ter esse sucesso, porque foi muito fácil, né? Então, para que seja merecido, a gente acredita que tem que ser sofrido. Só que isso não é verdade, né? Começa a se questionar se isso é verdade. Você se questiona, não sou eu que vou dizer pra você, eu quero que você comece a questionar. É verdade que eu preciso sofrer para conseguir ter sucesso? Para conseguir fazer coisas legais? Para conseguir colocar o meu trabalho no mundo? Para eu conseguir expressar quem eu sou no mundo? E aí, talvez você descubra, como eu descobri, que não é, né, difícil. E a Ju falou, fácil porque já teve uma estrada anterior. De fato, claro que para você conseguir tá nesse momento em que você pode se conectar com a fonte e que você pode receber e expressar quem você é no mundo, você já fez muito trabalho em cima de quem você é, de autoconhecimento, você já desenvolveu as suas habilidades. Então, por exemplo, se eu quiser sentar aqui agora e escrever um livro em uma semana, provavelmente eu vou conseguir, se eu me colocar realmente nessa intenção e se eu conseguir parar, de fato, de manhã, meditar, me conectar, sentar, me colocar a serviço e escrever. Mas, por que isso acontece? Porque, poxa, eu já venho escrevendo a minha vida inteira, eu já estudei, eu tô arrumando meus livros aqui, eu tenho uma prateleira inteira só de livros, olha, ele até tá ali atrás, uma prateleira inteira só de livros sobre como escrever bonitinho, como escrever bem, como escrever do jeito que a gente fala, como escrever assim, como escrever assado, como escrever humor, como escrever... Eu já estudei tudo isso, então, claro que eu consigo sentar e escrever rápido, porque eu não vou começar a aprender a escrever, eu vou só canalizar o que precisa ser escrito, né? E me colocar como mensageira aí dessa mensagem que precisa vir para se manifestar na Terra, no planeta agora, né? Então, trabalhem nas suas habilidades, nos seus talentos, desenvolvam isso que vocês têm, né? E se conectem e aceitem. E aí alguém falou, que nem médico. Sim, exatamente, médico também. Ele fica lá 6 anos na faculdade, estuda pra caramba, aí faz mais de 3 anos de residência de uma coisa, 3 anos de residência de outra, não sei o que lá. E aí, de repente, na consulta, a pessoa fala os 2 ou 3 sintomas em 10 minutos e
o médico consegue dar um diagnóstico. Ou vai lá e faz em 1 hora uma cirurgia super complicada, né? Mas, claro, ele passou anos estudando para poder fazer aquilo. O que não quer dizer que precisa ser sofrido, tá? Eu não tô falando que você precisa sofrer anos e aí depois vai ser fácil. Não, tá? Então, muito provavelmente, se você colocar nesse movimento de desenvolver os seus talentos, etc., provavelmente vai ser gostoso esse momento de desenvolver os talentos. Vai ser também agradável, também divertido, porque é muito bom quando a gente está desenvolvendo uma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente nasceu para fazer, que a gente tem uma capacidade inata de fazer. Isso tudo funciona muito fácil, mais fácil do que se a gente ficar ralando para ser bom naquilo que a gente não nasceu para fazer, né? Mamãe tá aí, beijo, mãe. Uma coisa muito legal que eu aprendi com o Dean Graziosi, que é um cara que trabalha com imobiliário e desenvolvimento pessoal lá nos Estados Unidos. Se você não conhece ainda, pesquise o Dean Graziosi. Ele é muito, muito legal, muito bom, tem cursos muito legais. É que ele fala o seguinte, que a gente vive num mundo em que hoje a prioridade das pessoas é procurar o que elas são ruins, no que elas são fracas, as fraquezas e os problemas para desenvolver. Então, se você tem um filho pequeno e ele é ruim em matemática, e ele é ótimo em português, você pega uma professora particular de matemática para ele melhorar naquilo que ele é ruim. Verdade ou mentira? Faz sentido para vocês que o mundo é assim hoje? Algumas exceções, mas a maioria das pessoas pensa assim: se meu filho é ruim em matemática, ele vai para aula particular de matemática, ele vai para o Kumon, ele vai fazer não sei o que lá. E a gente, com a gente mesmo, a gente cresce e a gente acaba sendo a mesma coisa. Eu não cozinho bem, então eu vou fazer um curso de culinária. Porque eu não nado bem, então eu vou fazer natação. Porque eu não... Só que, na verdade, aquele seu filho que é ruim em matemática, ele é ótimo em português, né? Então, em vez de você só focar naquilo que ele é ruim e botar ele no Kumon, o que não quer dizer que você não pode fazer isso, mas por que não também olhar para aquilo que ele é ótimo e desenvolver mais ainda aquilo que ele é ótimo para que ele possa fazer isso no fluxo, no flow, nisso que a gente está falando, de conseguir se conectar na fonte e fluir, né? Por exemplo, quem aqui trabalha em empresa ou já trabalhou em empresa e aí chegou naquele ou trimestral, ou semestral, ou anual, aquele momento da avaliação do seu trabalho. E aí, como é que é a avaliação do seu trabalho, né? Vem primeiro umas coisinhas só para, né, fazer uma média com você. Olha, você foi bem nisso, você foi bem naquilo, isso aqui você faz muito bem. Mas aí sempre tem uma seção assim, pontos a serem desenvolvidos, ou pontos a serem melhorados, ou pontos a serem trabalhados. E aí, dependendo da empresa, se for uma empresa maior, com mais grana e tal, eles vão oferecer até um coaching para você, ou algum curso. Você pode fazer cursos daquelas coisas que você precisa desenvolver. Você não vai fazer curso daquelas coisas que você já é o pica das galáxias. Você vai ficar fazendo curso, batendo cabeça para aprender a fazer aquele negócio que você não sabe fazer direito ainda. Então, se você não é bom em falar em público ou comunicar, eles vão querer que você faça curso de oratória, curso de falar em público, curso de comunicação, né? E se você às vezes é ótimo em escrever, foda-se, isso aí não importa, tem que olhar para o que você é ruim. Então, vamos lá, né? Primeiro, olhar para onde você já é bom, o que você já faz bem. O que você não faz muito bem, você pode sim e deve desenvolver, mas primeiro agora vamos olhar para onde você já está fluindo, onde você já faz de bom, né? O Sérgio falou, quando você não é bom em alguma coisa que você estuda, você fica mediano. Eu acho até, Sérgio, que algumas pessoas, dependendo do empenho que elas colocam, elas podem até ficar excepcionais. Tem certas coisas que demandam muitas horas de estudo mesmo, né? Mas na grande maioria dos casos, vai acontecer exatamente isso que o Sérgio falou. Você vai ralar, e você vai ficar somente bom. Naquilo que você já nasceu bom ou ótimo, se você fizer algumas coisas a mais para melhorar isso daí, você vai ser o número 1, você vai se destacar demais, você vai ser excepcional, né? É nessa hora que você consegue entrar nesse fluxo aí que a gente está falando desde o começo do Periscope e deixar que essa fonte aí de energia se conecte com você, você se conecte com ela e você expresse aí isso que você já nasceu para expressar, porque você tem a facilidade para fazer essa coisa por um motivo, entende? Não é à toa, não é uma coincidência. Você não veio para a Terra para desenvolver as coisas que você não é bom ou ficar estudando finanças, igual alguém aí falou, e deixar para lá as coisas que você já é ótimo, né? Muito pelo contrário, é um equilíbrio dessas duas coisas, né? Então,
Encontre quais são os seus talentos, as suas habilidades, olhe para você mesmo, pense o que você tem facilidade, o que é gostoso para você de fazer, sempre foi. Desenvolva mais ainda essas coisas, preste atenção nessas coisas. E aí, se conecte com a fonte. E aí você pode fazer isso meditando, a gente vai meditar agorinha, ou você pode ir para a natureza, você pode dar um mergulho na praia, você pode caminhar, você pode cozinhar, você pode ouvir uma música, você pode ler um livro, você pode fazer qualquer coisa que te ajude a se sentir conectado com algo maior que você, com uma inteligência superior à sua inteligência, né, racional. E em terceiro lugar, você vai receber, você vai aceitar que pode sim ser fácil, que o sucesso, os resultados podem sim vir com muita facilidade. Então é aquela coisa da teoria de Pareto lá de 20-80, né? Que a maioria das vezes 80% do seu resultado vem de 20% de esforço. Então esses 20% aí vão ser o esforço que você vai fazer nessa coisa de se conectar e simplesmente ser o canal para algo fluir. E aí você vai ver que esse esforço aí vai dar 80% do seu resultado. Vai ter outros resultados que vão vir de algum suorzinho, sim. Claro, você acha que o meu trabalho é só ficar conversando com vocês, escrevendo livro? Não, tem uma parte burocrática também que é chatinha e que tudo mais, e que eu não nasci para fazer, que eu não sou muito boa nisso, eu não sou super organizada e eu tenho que fazer. Mas tá tudo bem, né? Desde que eu sempre me lembre que o grosso do meu tempo tem que estar dedicado a fazer aquilo que eu sou bom em fazer, e não o contrário. Eu não vou ficar fazendo curso não vou fazer um MBA para aprender a administrar minha empresa, não vou fazer curso de finanças para poder fazer planilhas, para fazer planejamento financeiro. Não, aí eu vou contratar um diretor financeiro para fazer isso. Né? Eu quero continuar escrevendo livro, fazendo Periscope, fazendo vídeo, né? Escrevendo post, fazendo imagem para o Instagram. Eu vou querer fazer aquilo que eu nasci para fazer, que eu faço bem, que eu faço com facilidade, que para mim parece uma diversão, parece uma brincadeira, porque é muito gostoso, tá bom? Então, um beijo para todo mundo que mandou beijo aí enquanto eu estava falando. Tem o Antônio, eu acho que é o Antônio, de 10 anos, que está assistindo também. Um beijo para o Antônio. E a Laura tá perguntando quais dias não vai ter Periscope. Então, Laura, eu vou ficar aqui no Rio mais alguns dias. Depois eu vou para um retiro. No retiro, eu já sei que não vai ter Periscope, porque meu celular não pega lá, porque é um lugar onde eu já dei retiros meus no passado, então eu já sei que não funciona. Então, do dia 30, ou 29 ou 30, até o dia 3 de janeiro, não tem Periscope, porque eu não vou conseguir fazer. É um lugar no meio do mato que não pega celular, né? Então, não temos Periscope. Até lá, eu vou fazer todos os dias. O que pode acontecer, por conta aqui da mudança e das coisas todas que eu tô fazendo aqui, pode acontecer de não ser exatamente às 8 da manhã, mas hoje eu vim às 8 em ponto e eu vou tentar fazer às 8 em ponto, vou trabalhar para que funcione às 8 em ponto. Se eu não vier às 8 em ponto, não quer dizer que não vai ter. Quer dizer que vai ter em alguma outra hora aí, porque alguma coisa aconteceu aqui. Às vezes eu tô tendo que receber alguma coisa, alguém que tá vindo, alguma coisa da mudança. Mudança é assim, né? Aí a gente fica meio que por conta dos funcionários da mudança. Então é isso.